celebrarmos esse dia. Convido a todos a se colocarem de pé, pois vamos fazer os ideais dos aventureiros, com o voto, a lei, o hino. Todos juntos, convido que coloquem sua mão direita levantada ao lado da cabeça, em posição de voto. Vamos aguardar a mídia para que todos acompanhem. Todos juntos, voto. Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Pode descansar posição. Agora, a lei dos aventureiros começa assim. Jesus me ajuda a ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Agora vamos ao hino. Lembrando que todos os nossos ideais colocam Jesus como centro da nossa vida. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por esse momento tão especial na vida dessas crianças, na vida de cada família aqui representada e na vida dessa igreja, Pai, porque entendemos que são valorosos as nossas crianças e precisamos dar um caminho, dar a certeza de que temos um Deus Todo-Poderoso e um caminho a seguir. Portanto, nos abençoe, esteja dirigindo toda essa programação, que tudo que for feito seja para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Tudo isso é o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, querida igreja. Nesse momento, vamos condecorar as nossas crianças com as coisas que eles fizeram ao longo do ano passado. Melhor ao contrário? Então, desculpe, gente. Desculpe. Mudança de planos. Crianças, podem se assentar. Peço só que o Levi e a Rebeca fiquem conosco. Antes de se tornar aventureiro, a criança passa por um período de experiência. Se ela vai gostar, se ela vai se sentir bem, se as famílias vão deixar ela ser aventureiro. E nesse momento temos dois aspirantes de aventureiro, que é o Levi e a Rebeca, como candidatos aprovados para se tornarem aventureiros frequentes, regulares do nosso clube. O Levi, ele vai contar com a ajuda de uma pessoa muito especial. Quem você vai chamar, Levi? Arthur? Arthur. O Arthur é o primo dele e já está aqui na frente. Rebeca, quem você vai chamar para te ajudar? Minha mãe. A mamãe da Rebeca, por favor, se posicione aqui conosco.
Aqui eu tenho o pastor como líder investido, representando a associação, confirmando que nós estamos certos em seguir a hierarquia, pois nós somos uma instituição que segue direitinho todas as etapas. Pastor, é com você. Nós queremos, nesse momento, primeiro entender, né, aqui a criança ela passa agora a ser verdadeiramente um aventureiro, né, quando ela recebe aqui o lenço. Esse é um momento muito especial na vida de uma criança, mas também na vida da família, né, que acompanha essa criança. Por isso é importante sempre termos a família junto, porque a família é aquela que vai dar o apoio, aquela que vai ajudar a criança nessa idade, né, que ela precisa de todo o carinho, todo o apoio e toda a proteção. Que Deus possa realmente estar abençoando nesse momento, para que ao receberem o lenço, possam receber também a porção dobrada do Espírito Santo de Deus, para que como crianças, né, sejam usadas pelo Senhor para fazer aquilo que estiver ao alcance delas, né? E nós sabemos que Jesus era aquele que sempre chamava as crianças, abençoava as crianças e dizia que elas eram tão importantes e que estariam um dia no reino dos céus, garantindo ali um lugar especial para cada uma delas. Muito obrigado, pastor. Agora, eu vou ajudar. O Arthur já é aventureiro, agora já é desbravador, já sabe colocar o lenço, né? Vou deixar com você. A Nara eu vou ajudar agora. Esse é um momento solene, é um momento em que nós realmente concluímos essa fase inicial. Agora sim, a Rebeca e o Levi são aventureiros. Que felicidade! Parabéns! Coloca uma mídia para a gente, por favor, porque agora é um momento muito alegre, onde a gente faz uma outra cerimônia. A gente comemora junto com eles. Olha só, que bonito! Agora vocês são aventureiros. Parabéns, ó! E que vocês participem de muitas outras investiduras de várias crianças se tornando aventureiros, tá bom? Parabéns, parabéns. Já podem assentar. E não deixando para a última hora, as crianças estão aqui já me perguntando quando é que eles vão receber as coisas deles. Vamos então, temos vários presentes aqui, mas tudo fruto do trabalho deles, pois quem vem na reunião, quem participa, quem se esforça, tem os seus brindes, tem as suas comemorações, os seus trunfos. Vamos começar então com a Lana. Lana, por favor, aqui, ó. Tudo isso você fez e é seu mérito. Parabéns. Aurora, parabéns por tudo que você já fez. Rebeca, é tudo seu, Rebeca. Theo, você também já fez, ó. Parabéns. Levi também. Levi, isso aqui. Adilson. E o Abner. Parabéns, crianças. Agora, uma última parte. Também temos a questão que as crianças elas crescem, elas vão para outros estágios. E essas crianças já foram nossos aventureiros. Eu fico até emocionado. Essas crianças estão aqui dentro do nosso coração. Elas
é de felicidade. Essas crianças, elas vão continuar seguindo um caminho por Jesus. Convido aqui a Fernanda. Que Deus te abençoe, que você continue nos desbravadores, no caminho de Deus. Esse aqui é uma lembrança para você guardar com você. Ai, gente, desculpa. Quase que eu estrago tudo. Outras crianças já não estão mais com a gente porque foram para outras igrejas. Mas mesmo assim elas vão morar no nosso coração para sempre. Pastor, o senhor finaliza para mim? Esse é um momento de emoção, né? Que eles passam de um estágio para o outro. E tudo aquilo que é vivido aqui, muitas vezes é guardado no coração, né? Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando envelhecer, não se desviará desse caminho. E a gente tem aqui uma missão como igreja, né? Nós temos não só os clubes de aventureiros, desbravadores, mas nós temos também as escolinhas aqui que ajudam as crianças durante a semana, as atividades que eles têm, tudo isso para poder dar às nossas crianças esse sustento, esse apoio que precisa ser dado enquanto eles são pequenos, que é o momento em que eles recebem muitas coisas. E esse é um momento especial dos aventureiros em que eles só recebem, depois eles começam a filtrar algumas coisas. E aí se torna mais difícil, né? Colocar na cabecinha deles o caminho em que eles devem andar. Que Deus abençoe não só o Clube dos Aventureiros, Desbravadores, mas todas as escolinhas aqui também, né? As escolas que nós temos, as classes para todas as crianças. E essa igreja que continue realizando e fazendo a missão do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e parabéns à liderança dos aventureiros. Esse é o momento que a gente entrega, né? Vocês fizeram a parte de vocês, fizeram o seu melhor. E aí vocês agora entregam elas para um próximo passo tão importante quanto esse. Para um próximo passo para eles continuarem crescendo, né? E eu entendo que às vezes é como se estivesse entregando um filho, né? Porque vocês passam esses momentos especiais com essas crianças que são colocadas ali e a gente tem para tomar conta e para cuidar. Que Deus abençoe e que você, pai, possa sempre dar o apoio, né, para esse clube. Possa também colocar as suas crianças no Clube Desbravadores, Aventureiros, para que elas cresçam nos caminhos do Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos encerrar com uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre cada uma dessas crianças, sobre a liderança deste clube e sobre esta igreja e as famílias aqui representadas. Como você está mesmo, vamos curvar a nossa fronte e vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, estamos aqui hoje felizes porque o Senhor até aqui nos ajudou, Senhor. Estamos aqui, Pai, pedindo por essas crianças, continue com cada uma delas. Continue, Pai, ajudando esta liderança, que sabemos que não é fácil, é um tempo dedicado para elas, né, que poderiam estar fazendo outras coisas, mas escolheram cumprir esse propósito, essa missão de levar essas crianças aos pés de Jesus. Esteja abençoando aqui as famílias aqui representadas. Que cada família que veio aqui nessa manhã saia daqui na certeza de que o Senhor quer abençoar também a família deles. O Senhor também quer a proteger, quer estar colocando a tua mão santa sobre cada um deles. Esteja com a tua igreja, Pai, que continue fazendo o seu melhor, que continue realizando grandes coisas para Jesus. É o que nós lhe pedimos, continue conosco durante toda a programação, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Bom dia, feliz sábado a todos. Já quero logo agradecer pelo convite do Tiago, foi ele que me convidou para estar aqui hoje com vocês. E também elogiar essa decoração maravilhosa do Dia Mundial dos Aventureiros. E se você estiver perto de uma criança, deseje um feliz sábado a ela, abrace ela, porque hoje é um dia muito especial. Além de ser o Dia Mundial dos Aventureiros, é o sábado da criança adventista. E o tema hoje está incrível, que é Caminhando com Jesus. Quando eu recebi esse tema, eu confesso que eu me apaixonei por esse tema porque é muito importante e tem muito a ver com as nossas crianças. Mas antes de já introduzir o tema, vou me apresentar. Me chamo Valentina, minha família está logo ali, meu pai, minha mãe, minha irmã, todos estão aqui. Queria também agradecer a todas as famílias que vieram prestigiar os aventureiros com a investidura maravilhosa que teve. E também, já falar que eu vim lá da igreja do Ibis, conheço alguns rostinhos familiares, enfim. Sobre a caminhada cristã, que eu vou falar hoje, é algo que todos conhecem, porque todos passaram e continuam passando por ela. Uns ainda vão entrar dentro dessa caminhada cristã, nesse caminho difícil, cheio de obstáculos. E nossas crianças, hoje, apresentadas aqui, estão passando por esse caminho, já entrando. E eles olham para a gente como um exemplo. A gente vê, como por exemplo, a Rebeca e o Levi se investindo. Já entrando no caminho do Senhor, aprendendo as coisas. Vemos, perdão, gente, eu não lembro o nome dela, mas que vai estar passando para os desbravadores agora. A gente viu como foi um momento emocionante. Ela não largou, ela apenas foi mais adiante ainda. Eu acredito que todos nós já presenciamos esse momento em nossas vidas, de dar um passo grande, aumentar o ritmo da caminhada. E quando nós falamos de andar com Deus, nós logo pensamos em um personagem muito querido da Bíblia. Esse personagem começa com E e termina com E. Esse personagem é Enoque. E eu convido vocês a abrir as suas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 23. Amém? Todos conseguiram achar? Um amém ou uma misericórdia? Houve uma misericórdia aí, hein? Antes de ler, vamos curvar nossas frontes e fazer mais uma oração. Oremos. Santo Deus, bondoso e eterno Pai que está nos mais altos céus, obrigado, meu Pai, por mais um dia em sua santa casa, mais um sábado em sua presença, meu Deus. Agora iremos receber a tua palavra, iremos falar sobre como é caminhar com ti, meu Deus. Se esse caminho é difícil, se esse caminho é fácil, onde nós devemos seguir, meu Deus. Que o teu Espírito Santo possa estar iluminando a cada um daqui e também me usando para que não sejam as minhas palavras, meu Pai. Perdoe nossos pecados e santifique os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Gênesis 5, 23 vai estar dizendo o seguinte, a respeito de Enoque. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu acho incrível não só a quantidade de anos que Enoque viveu, 365 anos, mas também que em todo o seu tempo de vida, ele andou com Deus. Enoque, ele era filho de Jered. E ninguém mais e ninguém menos, seu tataravô era o próprio Adão, o primeiro homem. O mais incrível, quando a gente vai estudar a árvore genealógica, né, da família de Enoque, essa palavra é meio difícil, a gente vê, fazendo umas contas matemáticas, né, eu quebrei um pouquinho a cabeça, quando Enoque nasceu, Adão tinha 622 anos. 622 anos. Então, quando Enoque nasceu, estava lá crescendo, andando nos caminhos de Deus, literalmente andando com Deus, ele em algum momento da sua vida deve ter olhado para Adão, perguntado o que aconteceu. Deve ter buscado algum exemplo. O que aconteceu? O pecado?
tudo que aconteceu. Me conta, Adão. Seu tataravô. Imagina a oportunidade de você falar com o primeiro homem que Deus criou. Que estava lá, cuidando dos animais, dando nome a cada um dos animais, e haja paciência, porque Deus criou muitos animais. E se baseando. Em quem será que Enoque deve ter se baseado? Porque nessa época também, por mais dos grandes personagens da Bíblia, também havia o pecado, havia a corrupção. E quem será que Enoque se baseou? Porque a Bíblia não se aprofunda muito na história de Enoque. Mas a gente sabe que ele andou com Deus durante seu tempo de vida. Mas ele não nasceu sabendo. Em quem será que ele olhou? O que será que ele fez de diferente para a Bíblia descrever Enoque simplesmente o homem que andou com Deus? Tem uma citação de Ellen White em um dos seus escritos que ela diz o seguinte: irmãos, orem em casa, em família, noite e manhã, orem fervorosamente em seus quartos. E, enquanto realizam suas tarefas diárias, elevem suas almas a Deus em oração. Foi assim que Enoque andou com Deus. Então a gente entende que o quê? Que o versículo ele vai citando o cotidiano, dia a dia, noite e manhã, quando você acordar, quando você dormir, orar em casa, orar em todo o local. A gente entende que uma vida cotidiana, andar com Deus é sempre estar na presença de Deus, independentemente da situação. E a gente vê que todo esse tempo de vida de Enoque, em comparação conosco, que às vezes não conseguimos nem alcançar mais dos 90, 80, de tão curto que é o nosso tempo de vida, ele passou todo o seu grande tempo de vida ao lado de Deus. E a pergunta que fica é, com que a gente tem andado em nosso curto tempo de vida nessa terra? Porque Enoque, com um grandioso tempo, escolheu a Deus. E às vezes nós, com o nosso curto tempo, preferimos gastar com outras coisas, com outras pessoas que não seguem os princípios da Bíblia. E quando a gente olha para Enoque, a gente pensa, é impossível. Transcende a nossa realidade, não tem condições. Enoque viveu muito mais tempo, tinha muito mais oportunidades. E a gente fica com essa estética na nossa cabeça. Mas posso falar uma verdade? Que não é nem um pouco segredo? Nós podemos ser a mesma coisa. Nós podemos ser como Enoque. Cada pessoa aqui, adulto, idoso, criança, pode ser como Enoque se ela se conectar intimamente com Deus. Se ela decidir o quê? Dar a mão para Deus e falar que eu não vou te soltar, não. Tem morro no caminho, tem descida, é muita curva. Às vezes o joelho vai ralar, vai dar um calo no pé, mas eu não vou soltar a mão de Deus. E às vezes pensamos o quê? Quando a gente acha que é impossível, a gente acha que tem que ser o quê? Perfeito. Para andar com Deus não tem que ter pecado. Não tem que ter nenhum pecado. E a gente se baseia nisso. De que a santidade e a caminhada com Deus é uma vida sem pecado. Mas, quando vamos nos basear na Bíblia, não é bem assim. Nós podemos pegar, por exemplo, uma citação rapidinho, um livro que eu li recentemente, que é Conhecer Jesus é Tudo, do Alejandro Bullion. É um livro incrível, 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 que define muito bem a caminhada cristã, porque para andar com alguém durante a vida toda, nós temos que conhecer essa pessoa, conhecer a pessoa que Deus é. Conhecer tudo. E a Bíblia é o guia, é o manual. E na Bíblia a gente consegue se basear até mesmo em alguns personagens. Eu queria falar de Davi rapidinho. Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Mas quando a gente vai ler a sua história, refletir sobre ela, a gente vê que Davi, além de cometer adultério, cometeu assassinato. E a gente se pergunta, que isso, gente? Esse homem foi segundo o coração de Deus? Como assim? O que está de errado nisso? Mas sabe por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Por mais que ele tenha pecado, vacilado com Deus,
feito mal ao próximo, em momento nenhum, ele deixou de se arrepender. Ele deixou, assim, Deus, deixa eu soltar a sua mão, porque quando eu melhorar, eu vou segurar ela. Deus, eu caí na caminhada e ralei o joelho, mas deixa que eu me curo sozinho, e o Senhor vai andando na frente e eu te alcanço. Davi não fez isso. Davi continuou segurando a mão de Deus. Davi se arrependeu, mas sofreu as consequências. Deus não o livrou das consequências de seu pecado. Mas Deus também não soltou a sua mão da mão de Davi. Abraão é a mesma coisa, considerado o pai da fé, mas duvidou da promessa de Deus. Se deitou com a serva Agar e nasceu Ismael. E muitos anos depois que foi nascer Isaac. O pai da fé duvidou da promessa de Deus. Deus falou, está vendo essas estrelas aqui? Está vendo toda a areia, esses grãos, muitos grãos? Sua descendência vai ser maior do que isso. É incontável a sua descendência. Então tenha fé na minha promessa, e Abraão duvidou, sendo considerado o pai da fé. Mas Abraão soltou a mão de Deus na caminhada? Ele não soltou a mão de Deus. Não deixou de andar com Deus. Abraão foi lá e falou, ai Deus, eu não acredito que eu esteja errado, é por conta da minha idade, sabe? Abraão não fez isso. Abraão, ele reconheceu o seu erro. Sara, sua esposa, também reconheceu por duvidar da promessa do Senhor. Esses dois personagens definem muito bem a caminhada com Deus, para nós tirarmos da nossa cabeça o quê? Que para andar com Deus temos que ser perfeitos e sem pecado. Para andar com Deus, temos que, assim, nem ter o pecado citado. E Deus, ele convida todos nós a dar a mão a ele. Dando um exemplo do cotidiano, que eu até lembro na minha infância, de o quê? Quando está, por exemplo, num lugar muito cheio. O pai, a mãe e a criança. Está num lugar cheio, cheio, cheio. Se você piscar, a criança some. Criança pequenininha, você nem vê a criança. Tanto que eu já até me perdi no shopping por conta disso, nunca vou me esquecer. O pai fala, ó, não solta a minha mão. Se você soltar, você vai se perder. Se você soltar, eu não vou te achar. Mas acha, sempre acha. Mas, ó, não solta a minha mão. E a criança segura a mão com tanta força, como se a vida dependesse disso. Tenta acompanhar o ritmo do pai. O pai fala, anda mais rápido. A mãe fala, calma, deixa ele no ritmo dele. A criança vai e tropeça, mas não solta a mão do pai. Não solta a mão da mãe. Cai, mas vai lá, levanta a criança, continua andando, até chegar onde tem que chegar. E com Deus, não é nem um pouco diferente. Nem um pouquinho. Ele está lá segurando a nossa mão, a gente cai, dá cambalhota, se rala, mas ele está lá, segurando a nossa mão. Agora, quem solta a mão é você, que a mão dele está estendida assim. E ele não vai parar. É você que escolhe se vai dar a mão a Deus ou não. Se vai querer caminhar por um caminho desconhecido sozinho ou caminhar com Deus, que já sabe toda a estrada. Toda a estrada ele sabe. A gente não precisa se preocupar. Quando a gente vai fazer uma caminhada, por exemplo, com um clube de desbravadores, a gente fala, ó, tem que levar mochila, água, um lanchinho para não passar mal. Se você toma remédio, avisa a diretoria, avisa o conselheiro. Coloca um tênis bom, leva repelente. A gente se preocupa com a caminhada toda. Já vê quando que vai ser o clima, se vai chover, se vai fazer muito sol. A gente se preocupa, fica aflito. E o pai lá em casa nem se fala, os pais. Quase infarta, vai deixar o filho ir, meu Deus, se chover, se cair, tropeçar, se ralar. Mas nessa caminhada, a gente não precisa se preocupar. Deus já descreveu toda a caminhada na Bíblia. E quem está guiando é Ele, não é você. Quem está guiando a caminhada não é seu amigo. É Deus que está guiando a caminhada. É Deus que está ditando o caminho, falando, ó, segura minha mão, cuidado com a pedra que está ali. Ó, tá vendo lá, não olha muito para lá não, cuidado. Não escuta essas coisas não, que vai te confundir na hora do caminho.
Está vendo aquela placa ali na caminhada, essa placa para te enganar? Vem e segue o meu caminho. E Deus vai zelando e vai cuidando. E hoje, nós damos exemplo para as crianças dessa caminhada. Todos nós que estamos aqui damos exemplo a elas. Hoje, nessa investidura, elas deram exemplo de quê? De aceitar caminhar com Jesus, de continuar firme nessa caminhada. Mas que exemplo nós que estamos aqui sentados estamos dando a elas? De alguém que caminha ou que não caminha com Deus? De alguém que só segura a mão de Deus nos momentos difíceis ou nos momentos bons? Na qual a caminhada depende do seu humor ou das bênçãos que você está recebendo na sua vida? Que exemplo você está dando? De uma pessoa que está caminhando com Deus. Você caminha ou não caminha? Ou só passeia pelos caminhos do Senhor? Que qualidades você está transmitindo? De alguém que busca estar preparado para essa caminhada, lendo constantemente a Bíblia, buscando conhecer a Deus. Como que você está nessa caminhada? Em que posição você está se colocando? Enoque, ele deixa muitas qualidades para nós com relação à sua caminhada, que a Bíblia cita um pouco. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Hebreus, no capítulo 11. Amém? Hebreus 11, lá no versículo 5. 11:5 vai estar dizendo o seguinte: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A primeira qualidade de Enoque foi a sua fé. A sua fé agradou o Senhor. E foi marcante na sua caminhada, porque foi como que eu falei no início. Como que você vai caminhar com alguém que você não conhece? Nossa vida já é curta. E nesse curto passeio por essa terra, nesse pedacinho pequenininho, com quem que a gente vai caminhar? Com quem que a gente vai caminhar? Com alguém que a gente fala que conhece, mas não conhece? Essa caminhada é importante, ela não é um mero enfeite, não é um passeio em qualquer lugar. Essa caminhada vai te levar a um lugar onde que vai definir o rumo da sua vida. Vai definir o rumo da sua vida e também vai estar inspirando as crianças que estão aqui hoje. As crianças e os aventureiros, todos. E Deus sabe de todo o caminho. Agora, será que você vai confiar nele? Vai confiar em Deus para ser o seu guia? A gente se questiona tanto. Muitas dúvidas de como vai ser essa caminhada. Mas será que você já tentou tirar essas dúvidas com Deus? Colocar em prova mesmo? Ninguém disse que a caminhada seria fácil. Nem mesmo Deus disse que essa caminhada seria fácil. É difícil, desafia nós mesmos. Temos muitas vezes preguiça, falta de força, falta de vontade, falta de um monte de coisa. Não queremos, estou de mal. Não está condizendo com o meu momento agora. Mas será que você prefere condizer com esse momento? Ou pensar logo na eternidade? Um momento na terra ou sua eternidade com Deus? Jamais devemos pensar numa eternidade, primeiramente, sem Deus. Imagina um céu sem Jesus. Isso me faz até lembrar do louvor
que tem dos Arautos do Rei. Imagina um céu sem Jesus, um céu sem Deus, uma caminhada sem Deus. Que vazio seria. Andar no escuro, você não consegue ver nada, você estende a mão, você não sente nada. Mas Deus ilumina a caminhada e te guia. E independente dos momentos que a gente passa, nós temos que decidir isso e não soltar a mão de Deus. Tanto que outra qualidade de Enoque é que ele andava constantemente com Deus. Na Bíblia descreve a sua idade, 365 anos, e fala, e ele andou com Deus. O tempo todo. Enoque andou com Deus. Não falou, de 365 anos, Enoque andou 1/3. De 365 anos, ele só andou 60. Não. Enoque andou com Deus. Agora, será que nós estamos como andando com Deus? 2 meses por ano? Conseguir um ano inteiro? Quando chega no momento difícil, eu seguro a mão de Deus, mas no bom eu solto, porque eu me sinto confiante daquilo. Coloquei um tênis muito bom, e eu estou confiante que eu vou conseguir caminhar. E quando eu cair, ralar o joelho, quebrar um osso, aí eu seguro a mão de Deus. Mas não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a caminhada de Deus é. Quando a gente solta a mão de Deus e fala para Deus seguir em frente, nós nos distanciamos cada vez mais dele. Distanciamos, até que vai chegar um ponto que a gente vai se perguntar, cadê Deus? Onde que Deus está? Será que ele fugiu de mim? Mas nós sabemos que não foi ele que fugiu. Você que mandou ele ir e você preferiu ficar. Você escolheu isso. Mas um versículo muito bonito, lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Josué 1:9 diz o seguinte: não fui eu que ordenei a vocês, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A caminhada é realmente muito difícil, mas Deus prometeu que vai estar conosco por onde a gente andar. Então, não solte da mão de Deus, Ele já te prometeu. Aonde você andar, eu vou estar com você. Segura a minha mão. Não solta a minha mão. Seja forte, seja corajoso, porque vai vir coisas que vão nos dar medo, vão nos deixar tristes, angustiados, chateados. Mas seja forte, seja corajoso, seja perseverante. Não deixe para depois. Não deixe a caminhada para depois, porque você não sabe quando que eu vou voltar. Se eu voltar semana que vem, o que eu vou fazer com você, meu filho? É isso que Deus fala para a gente. Não fique adiando a caminhada porque você acha que o clima não está bom e você acha que não é bom agora. Não deixe para depois. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Então não deixe de caminhar com Ele. Queira caminhar com Ele. Escolha caminhar com Ele. Assim como Enoque escolheu caminhar com Ele. Gostaria que vocês também abrissem mais outro versículo, lá em Salmos, no capítulo 27. Esse está mais fácil de achar. Salmos 27, 4. Amém? Salmos 27, no versículo 4, vai dizer o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no templo. Procure. Busque. Queira caminhar com Deus. Não deixe de procurar. É uma realidade. Nós não vamos conseguir caminhar sem Deus.
nós não vamos conseguir. Enoque não andou com Deus porque seguiu uma tradição. Enoque não andou com Deus porque os pais andavam com Deus. Enoque não andou com Deus porque é o que sobrou. Não. Enoque buscou a Deus, orou, conheceu a Deus, segurou a mão dele e deixou Deus estar presente na vida dele em todos os momentos. Em todos os momentos. De dia, de tarde, de noite, de madrugada, em todos os momentos. E Deus nos convida a fazer a mesma coisa. Não se afaste de Deus. Enoque não queria se afastar de Deus. A cada vez que Enoque continuava conversando com Deus, ele queria cada vez mais. Andava com Deus e falou, Deus, eu quero mais, eu não consigo aguentar. A sua presença me faz desejar mais. Eu quero ser egoísta com Deus. Eu quero mais. Eu quero mergulhar no amor de Deus. Quero que, se for preciso, se nessa caminhada eu quebre minha perna, que Deus me carregue até que eu consiga colocar o pé no chão de novo e Ele segurar a minha mão. Porque é isso que Deus faz com as pessoas que estão incapacitadas. Deus as ajuda e as carrega nos momentos difíceis. Mas Ele só faz isso quando você permitir. Deus só vai encostar a mão em você quando você permitir. Não quando você achar que está na hora, não. Deixe Ele fazer isso. Escolha isso. Essa caminhada é difícil. E eu queria fazer um apelo a todos, crianças, jovens, adultos, adolescentes. Caminhem com Deus. Fiquem juntos. Em família, principalmente. Uma família unida, que caminha junto com Deus. Nós vemos, no Lenço dos Aventureiros, tem o arganel deles. Eu acho muito bonito o desenho que tem. Que é uma criança de mão dada com os pais. E tem um caminho. E quando você olha para cima, nesse caminhozinho, tem uma cruz. Eu acho a coisa mais linda. Tem na bandeira aqui. A criança com os pais, o caminho e a cruz. Acima de tudo. Eu acho a coisa mais linda. Porque é exatamente assim que é a caminhada com Deus. É em família. Você de mãos dadas. Às vezes parece que o caminho pode ser triste quando nós olhamos ao redor. Mas quando a gente dá as mãos e olha para cima, olha para frente, a gente só consegue ver Deus. Um Deus de amor. Que para você conseguir caminhar e estar vivo hoje, teve que entregar o seu Filho amado por você. Por você. Porque se só você tivesse pecado, Deus morreria por você. Jesus morreria. Para Deus, quando viu o pecado no mundo, tinha essa opção. A única. De entregar o seu único filho para pagar por todos os nossos pecados. Para cada joelho ralado na nossa caminhada. Para cada momento difícil. Para cada osso quebrado. Para cada atitude que não é influenciada por Deus. Ele pagou por tudo isso. E carregou por tudo isso. Naquela cruz. Nos dando amor e esperança. Nos dando uma oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. De segurarmos a sua mão e falar, Deus, me deixa caminhar com você. Me deixa caminhar com você. Meu pai e minha mãe podem vir juntos. Deus, esse é meu filho. Olha que lindo ele é no Clube dos Aventureiros.
começou a ir para a igreja. Deus, vamos caminhar juntos? Deus se alegra muito, muitíssimo, quando vê o seu filho aceitando e entregando não só a sua mão, mas a sua vida a Ele, dedicando o seu interior, a sua alma, tudo. Não tem como não sorrir falando isso. Porque no final desse caminho, vai acontecer um evento grandiosíssimo, que vai ser a volta de Jesus. Ele vai estar vindo para buscar você, buscar a sua família. Mas para isso você precisa estar caminhando com Ele constantemente, todos os dias e em todos os momentos, independentemente do estado que você se encontra. Não tente ser perfeito, sem pecado. Não, vá a Deus como você está. Quem vai transformar você é Deus através do Espírito Santo, e não seu esforço. Não deixe para depois. O final dessa caminhada, esse evento grandiosíssimo que vai ser a volta de Jesus, vai ter uma recompensa para todos aqueles que decidiram caminhar com Ele, que vai ser passar a eternidade junto com Ele. Você vai poder chegar no céu, andando nas nuvens, abraçar Jesus, abraçar o próprio Jesus Cristo. Vai ver todas as crianças correndo, indo em direção a Ele. Vai ver grandes personagens da Bíblia. Vai ver os seus entes queridos. É por isso que a caminhada vale a pena. É por isso que cada ralado, cada sacrifício que a gente vai ter que fazer, cada coisa que a gente vai ter que largar, vale a pena. Porque não tem nada melhor do que passar a eternidade ao lado de Deus. Então, não deixe para depois e escolha hoje entregar a sua mão, a sua vida a Deus e caminhar com Ele. Amém.
Oremos. Pai de amor, Pai que está nos mais altos céus. Pai, segure firme nossa mão. Estamos com medo nessa caminhada. Nós não queremos soltar sua mão, meu Pai. Segure firme, segure firme. Nos abençoe e nos proteja, meu Deus. Nós entregamos tudo em suas mãos. Nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos, nossa família, tudo, nossa vida. Aceite, meu Pai, tudo o que temos. Nos conduza nessa caminhada e nos leve, meu Pai, à grande recompensa que todos nós queremos, que é ir ao encontro dos braços cheios de amor e de perdão do nosso Jesus Cristo. Nos abençoe, que teu Espírito Santo nos ilumine. Em nome de Jesus, amém. Terminamos aqui a primeira parte da nossa adoração, que é o culto divino. Agradecemos aqui, né? Hoje tivemos um culto especial da criança adventista, mas agora nós vamos para a segunda parte da nossa adoração, que é a escola sabatina. Todos estão convidados a participar conosco desse momento também. Nós temos lá em cima uma sala para as crianças, para os jovens.